Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da Primeira Igreja Batista do Grajaú, aula de EBD, que acontece no mesmo horário que está acontecendo a nossa aula presencial. Hoje nós estamos apresentando mais um tema da série Examinar as Escrituras. Trabalharemos hoje o tema Dificuldades na Bíblia. Quero te relembrar que nós ficamos localizados na Rua Grajaú, número 67, no bairro do Grajaú, dentro da área da Grande Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nossa EBD funciona todos os domingos, 9 horas da manhã. E na sequência da nossa EBD, nós temos o nosso culto, 10h15 da manhã. Ambos são presenciais. Tanto a nossa EBD de 9 horas da manhã, quanto o nosso culto são presenciais. O que nós fazemos aqui nesse ambiente, nesse espaço, nesse canal, é te oferecer uma versão resumida da aula, que trata dos principais pontos, mas sem a possibilidade de uma interação. Na verdade, você está assistindo uma aula que é preparada para te ajudar a compreender a lição, mas não te dá a oportunidade de interagir com o professor, fazer perguntas, colocar suas opiniões, dar a sua contribuição na construção da aula. Para fazer isso, somente no formato presencial. Nós tínhamos antigamente um formato que era presencial e online ao mesmo tempo, mas que causava alguma dificuldade para quem estava em casa, porque nos momentos de interação havia um grande silêncio na aula, porque não tínhamos como captar corretamente o som dos alunos. Fizemos recentemente uma experiência de uma aula ao vivo e novamente tivemos alguma dificuldade com o áudio. Então nós estamos trabalhando dessa forma. Provavelmente para o próximo ano não teremos mais essa aula gravada, é um projeto, é uma possibilidade, e reforçaremos nossas aulas presenciais. E eu te convido para que você participe conosco da aula presencial. Se você tem algum impedimento, é óbvio que eu e todo mundo vai compreender a sua dificuldade. Agora, se você não tem nenhum impedimento, não faz sentido você não vir participar da aula presencial e ficar apenas na aula online. Eu te garanto que você aproveitaria muito melhor se você estivesse conosco 9 horas da manhã. Então, convido a todo mundo que tem participado somente da aula presencial, que passe a frequentar, somente da aula online, que passe a frequentar a nossa aula presencial, porque em algum tempo, daqui a algum tempo, provavelmente no final dessa série, nós desativaremos essa aula e você terá apenas a aula presencial, como sempre foi, como era antes de nossa pandemia, tá bom? Mas se acalme, nós ainda temos aí cerca de 7 lições ainda para desenvolver e isso deve acontecer a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem, as aulas ficarem somente no presencial, tá bom? Bom, nosso tema de hoje é dificuldades na Bíblia. Será que a Bíblia realmente tem alguma dificuldade? Quando pensa assim em dificuldade, são dificuldades de compreensão do texto. Textos que geram alguma dúvida, textos que geram alguma complexidade de compreensão ou alguma aparente contradição com princípios e normas bíblicas. Aqui, em 2 Pedro 1,21, diz assim: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, compõem a construção do que hoje nós conhecemos como a nossa Bíblia. Hoje nós queremos trabalhar essas aparentes contradições, essas aparentes dificuldades, coisas que às vezes nós temos dúvida e ficamos, às vezes, somos provocados por outras pessoas sobre a veracidade, a inerrância e a capacidade da Bíblia continuar nos ensinando, apesar de tanto tempo ter passado. Quero que você compreenda uma coisa muito importante. Antes de nós seguirmos com os estudos,
com os assuntos que nós vamos colocar. Eu vou colocar aqui o texto de abertura e eu quero que você compreenda algumas coisas. Primeiro, aqui diz que certamente o leitor e os estudantes da Bíblia se defrontarão com algumas passagens difíceis, mas nem por isso a sua fé precisa ser abalada, se esta repousa sobre uma bibliografia correta. Portanto, quando algum ensino ou fato bíblico gerar dificuldade, seja por dúvida pessoal ou por questionamentos externos, aí pessoas que vêm trazer dúvidas, críticos, alguma questão externa ao que você está fazendo, precisamos lembrar que tudo que já estamos estudando ao longo da Bíblia, ao longo desse quadrimestre e também de tudo que você já escutou sobre a Bíblia. A nossa fé deve ser depositada na inspiração, infalibilidade, inerrância e unidade da palavra de Deus. Quero que você compreenda, eu sempre falo isso. Eu vou dizer duas coisas que eu sempre repito quando nós estamos pensando nessas condições de entender melhor as dificuldades da Bíblia. A primeira coisa é que a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia nem mesmo é um livro histórico, no conceito histórico que se deve dar a uma composição histórica. Basta dizer que quando ela é escrita, é antes da história ser definida como ciência. O primeiro historiador conhecido, Heródoto, não existia quando a Bíblia começou a ser escrita. Exigir métodos históricos de um texto bíblico é você exigir uma finalidade para a qual ela não foi desenhada nem escrita, nem planejada por Deus. Outra questão é que a Bíblia toda ela é composta por relatos orais. Muito mais da metade do que foi produzido e escrito no Antigo Testamento se deu por relatos que foram passando de geração para geração. Você imagina, quando o livro de Gênesis foi escrito, aqueles relatos sobre o livro de Gênesis já passavam de geração para geração há mais de 500 anos. Muito mais de 500 anos. Então, meus irmãos, exigir exatidão perfeita, milimétrica, científica, histórica de um texto que foi trabalhado de relatos orais é muito difícil. Existem, sim, situações em que a produção humana da época foi feita da melhor forma possível. Mas lembre-se, Deus sempre respeitou a cultura do povo e do autor que estava produzindo aquele texto bíblico. A Bíblia é, sim, um livro de fé. E essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Uma das minhas primeiras aulas de teologia no meu seminário, a professora Silvana Venâncio, pastora Silvana Venâncio, doutora em teologia Silvana Venâncio, nos disse o seguinte: primeiro, antes da teologia, vem a fé. É muito complicado quando nós trocamos a posição. Queremos um saber científico, teológico, um conhecimento profundo de teologia, com dados, com todos os fundamentos, mas não alimentamos primeiro a nossa fé. O exercício do estudo da Bíblia, ele é essencialmente um exercício de fé e deve ser pela fé conduzido. Quando nós queremos colocar em termos muito cartesianos o conhecimento bíblico, nós estamos falhando na base da nossa fé. Por isso que se diz por aí que muita gente que vai a um seminário de teologia acaba perdendo a fé. Ele não perdeu a fé. Ele nem fé ele desenvolvia em seu coração quando sentou em uma cadeira de uma academia de teologia. É preciso primeiro você ter a sua fé muito bem firmada quando você se propõe a estudar a palavra de Deus. Confiar naquilo que Deus quer falar ao seu coração a partir da palavra bíblica. Mas trabalharemos os termos e os pontos que serão colocados aqui. Bom, como eu já fiz essa introdução, eu já falei da questão científica, o autor da lição caminhou também por algumas questões, digamos assim, de caráter mais científico, porque
Os maiores questionamentos sempre vêm dessa base científica, dos pontos científicos na estruturação do estudo bíblico. Lembrando que para você fazer um estudo científico, ele tem alguns métodos definidos, e um dos métodos é a prova, é você pegar um texto, qualquer que seja o elemento a ser estudado cientificamente, e fazer uma hipótese sobre ele e comprová-lo num novo ambiente, um experimento controlado. Né? E nós não vamos conseguir fazer isso com muito do que foi escrito na Bíblia, porque está muito distante de nós. Então, primeiro que a gente precisa compreender é isso. A prova científica ela tem métodos, inclusive de repetição, para serem comprovados. No relato bíblico, nós não temos mais condição de repetir aquele experimento. Quando algumas pessoas querem chegar à Bíblia e fazer estudos quase que de palavra por palavra da Bíblia. E com isso nós perdemos a essência do texto completo, da unidade do texto. Então ficamos muito presos a pequenos detalhes e esquecemos a composição completa do texto bíblico. Uma outra questão que precisa ser sempre lembrada a Bíblia foi escrita, como eu já falei, através de relatos orais, e muito do que foi escrito não foi narrado na hora que estava acontecendo. Existe a chamada escrita diacrônica e a sincrônica. Sincrônica é agora. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, estou nesse momento produzindo uma aula de EBD, estou aqui à minha frente com a Bíblia, com o material de consulta da revista, com o computador. Nesse exato momento em que eu estou fazendo essa produção dessa aula, o tempo não está bom, chove um pouquinho no Rio de Janeiro, porque essa é uma aula que você sabe que é gravada, então eu estou gravando uma aula para você, está chovendo nesse momento, está fazendo um pouco de frio. Isso é um relato sincrônico. Eu estou explicando para você o que está acontecendo agora, eu estou narrando para você coisas que estão acontecendo na minha frente. O diacrônico é assim, eu vou parar e vou dizer para vocês, olha, em janeiro desse ano, nós estamos em setembro, em janeiro desse ano, setembro para outubro, né, a aula está sendo apresentada no dia 9 de outubro, em janeiro desse ano, eu apliquei uma aula também gravada num movimento nosso, e naquele dia estava acontecendo isso. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu em janeiro e que provavelmente algum detalhe eu vou perder, porque já se passaram 9, 10 meses desde que eu fiz essa produção lá em janeiro. Na Bíblia, o relato é 90%, 95% diacrônico. Alguém escreve algo que aconteceu há algum tempo passado e recoloca ali. Então, é muito complicado nós exigirmos um rigor científico do método de estudo da Bíblia. Segunda coisa, como eu já falei, a Bíblia não é um livro científico. Não é também, como o autor coloca aqui, a dificuldade de se dar historicidade à Bíblia. Existe um livro interessante que não é um livro que está na nossa composição oficial aceita, mas é um livro chamado Apócrifo, deuterocanônico, né, fora da nossa estrutura, mas um livro que está presente na Bíblia Católica, que se chama Primeira e Segunda Macabeus. Esse livro é muito interessante porque ele é escrito numa época em que já havia um método histórico construído naquela ocasião daquele livro. Ele é escrito provavelmente entre os anos 100 e 50 a.C. Os gregos já tinham dado uma definição mais ao formato de um relato histórico. E quando você lê esse livro, e eu li os dois, você percebe uma narrativa completamente diferente de uma narrativa do livro de Reis, por exemplo, que também tem a mesma proposta de apresentar um fato histórico, mas ainda sem o rigor de uma estrutura, ainda que no princípio da sua construção, mas você já percebe um relato menos preocupado em ensinar conceitos e mais em desenhar e dizer o que está acontecendo naquele momento. Tem menos opinião do autor no livro de Macabeus do que tem em Reis, por exemplo. Então, essa é uma dificuldade que a gente precisa estar aberto a compreender. A Bíblia não tinha uma proposta de ser um livro de história, até porque história, como
cadeira científica nem existia no começo da sua produção. Entretanto, a arqueologia, um ramo da ciência que estuda civilizações passadas, materiais das civilizações passadas, construções, coisas que ficaram para as próximas gerações, cidades e tudo mais, sempre com um olhar no passado, comprova, muitas vezes você pega relatos, descobriram uma cidade, aí vão lá fazer uma escavação. Às vezes, irmãos, a gente não tem a perspectiva correta. Alguns vão a Israel e vê lá o que existe hoje em Israel, não tem a perspectiva do que muito do que está ali hoje naquele local foi reconstruído, foi refeito para que nós tivéssemos uma ideia de como era no tempo bíblico. Quando você pensa num relato arqueológico, você descobre, quando você estuda, quando você se aproxima, que muitas cidades estão a 10, 15, 20 metros abaixo do que hoje é a superfície, pela transformação do solo, das coisas que foram feitas, dos aterros que foram feitos. Quem mora em casa sabe. Ele às vezes comprou um terreno vazio e fez aterros sobre aquele terreno. Então, embaixo daquilo que ele construiu hoje, existem sedimentos históricos com outras informações históricas abaixo dele. Assim são as cidades. Porém, ao fazer essas escavações, ao fazer essas redescobertas, se comprovam muitas vezes relatos bíblicos. Se comprovam muitas vezes ambientes descritos pela Bíblia estavam ali. Recentemente, não tão recente assim, mas no ano de 1948, encontraram em algumas cavernas, num lugar chamado Qumran, que fica a noroeste do Mar Morto, encontraram manuscritos bíblicos. Eu não sei se você tem total consciência, mas a nossa Bíblia ela foi produzida ao longo dos tempos e talvez o livro principal, original, o primeiro manuscrito escrito, não estivesse totalmente disponível para as pessoas e foram cópias das cópias. E aí encontraram, em 1948, numa caverna, em algumas cavernas, de um grupo de essênios que viveu ali mais ou menos no tempo de Cristo, que se escondeu ali quando Jerusalém foi destruída, e eles guardaram em grandes vasos manuscritos bíblicos, textos dos primeiros livros do Antigo Testamento guardados ali. Ao encontrar esse material, duas coisas poderiam ter acontecido. Esse material poderia ser completamente diferente do texto bíblico que nós usamos hoje, ou muito semelhante ao texto bíblico que nós conhecemos hoje. E foi comprovado que os manuscritos estavam em total harmonia com a produção que nós conhecemos hoje, com as versões que nós conhecemos hoje. Então, isso foi uma descoberta arqueológica que comprova a veracidade dos textos que nós hoje seguimos. Quarto ponto é lembrar que Deus está acima das condições naturais que nós conhecemos. Deus é o dono da ciência, é o dono da história, é o dono da física, é o dono da astrofísica, é o dono de tudo que nós conhecemos. Tudo vem da sua capacidade criativa. Portanto, ele não está sujeito às leis naturais, embora ele as respeite, para que o universo tenha uma sequência natural criada por ele, um ordenamento natural. E aí, quando nós pegamos o relato da criação, em Gênesis 2:1 diz assim: e havendo terminado o sétimo dia da sua obra que fizeram, descansou desse dia. Pronto, a gente entra em choque. Como é que é esse negócio? A Terra foi criada em 7 dias. Deus descansou mesmo no sétimo dia? Jesus vai dizer que o Pai trabalha até hoje e ele também. Então, que história é essa? Quando é que Deus descansou? Tudo isso tinha uma proposta de ajudar a compreensão do homem. Porque não é possível que eu, um homem natural, consiga compreender o processo criativo de Deus. O tempo que ele executou a criação. A maneira como ele constrói a sua criação. Então, de uma maneira didática ou orientada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo aproxima o autor de Gênesis para que faz uma maneira que o autor de Gênesis nos aproxime da minha maneira de compreensão.
A revelação bíblica é um ato de amor de Deus, porque Deus vai, a partir da minha capacidade de compreensão, da sua capacidade de compreensão, da capacidade de compreensão da humanidade, ele usa elementos que estão próximos a mim e não próximos a ele. E aí eu começo a entender que a criação foi faseada, foi dividida, foi organizada. E aí qual a maneira melhor que para o homem daquela época ficaria mais claro? Organizada em dias. Agora, será que são dias de 24 horas? De verdade, meus irmãos, podia ser dia de 1 segundo, porque Deus não se limita ao tempo que nós conhecemos. Mas, de uma maneira didática, nós aprendemos que são dias, e aí criamos a ideia de um dia de 24 horas e começamos a entrar em crise para entender quanto tempo que Deus fez para criar determinadas coisas, quanto tempo que ele gasta para fazer uma criação. Deus não está preso a essa lei natural. Isso é uma maneira didática de nós compreendermos. E assim, nós temos que ter essa compreensão da criação, desvinculando Deus dessa lei natural que pertence a mim. Um homem limitado a você, um homem ou uma mulher limitada. Deus não está dentro dessa limitação. Nós aceitamos a criação de Deus pela fé e entendemos que esse universo que nós vivemos hoje não pode ser fruto de um mero acaso. Um mero acaso não seria tão perfeito. Existe a mente e a capacidade criadora de Deus. Agora, a maneira e o método que ele fez talvez não seja o mais importante. O mais importante é a fé que Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Segundo ponto, que aí também o autor usa aqui, a questão dos filhos de Israel que caminhavam por meio do mar enquanto as águas formavam muros. E aí a gente entra, algumas pessoas entram numa crise, tentando calcular o tempo, a velocidade, quanto tempo que fez para passar de um lado para o outro, se a água tinha 30 centímetros de profundidade, se ela tinha 5, 10, 15, 20 metros. Meus irmãos, o povo atravessou de um lado para o outro. E a Bíblia não tem a preocupação de dar tempo para exemplificar essa passagem. Não era a preocupação do autor de Êxodo cientificamente explicar a passagem, qual era a textura do piso que ele estava pisando, quais eram os elementos, quantas conchas ele catou na passagem, qual era a estrutura das rochas que ele encontrou pelo caminho. A intenção do autor de Êxodo era mostrar a providência de Deus, que levou um povo de um lado a outro do Mar Vermelho de uma maneira miraculosa, no tempo necessário para que essa travessia acontecesse. Nós temos que nos fixar no fundamento e no ensino bíblico apresentado para nós, e menos na questão da física executada naquela passagem, naquela travessia. Às vezes eu fico incomodado com algumas discussões que ocorrem acerca da Bíblia, acerca das coisas da Bíblia, e eu sou avesso, completamente avesso, ao que se chama muito em teologia discutir o umbigo de Adão. Você já ouviu falar nessa expressão? Da discussão do umbigo de Adão? Adão, ser criado por Deus, ele não veio de um nascimento de uma mulher, portanto ele não tinha uma ligação umbilical com uma mulher. Então logo, teólogos começaram a dizer que Adão não tinha umbigo, e isso gerou um grande problema. Meus irmãos, o que nos interessa saber se Adão tinha ou não tinha umbigo, o que nos interessa saber é que Adão é criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir desse homem, criado à sua imagem e semelhança, toda a humanidade existe e está aqui, colocada para glorificar o nome de Deus. Agora, se Adão era louro, moreno, se ele era negro, se ele tinha cabelos longos ou curtos, se ele era careca, se ele era gordinho como eu, ou magro e esbelto, meus irmãos, não faz a menor diferença. Sim, entender que Adão é o filho criado, o homem criado por Deus, e que a partir dele toda a humanidade vem, isso é o que importa para cada um de nós. O homem é uma criação à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto de conflito que existe especialmente
na leitura do texto do Antigo Testamento são os chamados conflitos morais. E o autor apresentou para a gente duas grandes questões aqui, em que ele traz, porque muito se discute isso. As pessoas olham para o Antigo Testamento e começam a traçar elementos para compreender a vontade de Deus a partir do que aconteceu no Antigo Testamento. Eu preciso dizer para você que o Antigo Testamento ele é produzido, ele é escrito no meio de uma sociedade que tinha dificuldades para viver de maneira plena, em que o amor e a graça não não eram elementos absolutamente conhecidos por eles. E que eles viviam nessa cultura, e uma cultura muito diferente da que nós vivemos hoje. Quando nós dizemos que o Novo Testamento é a leitura principal que deve ser feita, porque o Novo Testamento é a interpretação correta dos elementos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus nos ensinou que o amor é a base de todas as coisas e que a graça de Deus é o que ele oferece para a humanidade. O homem do Antigo Testamento não tinha essa compreensão. A sociedade em que ele vivia era uma sociedade rudimentar e baseada em disputas que não se justificam a partir da leitura do Novo Testamento. Mas ainda assim causam dificuldades. E aí tem pessoas que se apoiam em textos do Antigo Testamento para tentar propor situações que não cabem mais na ótica do Novo Testamento. E uma delas é a guerra. E aí quando você pega o texto da destruição de Jericó, há uma grande questão. Deus estava matando homens inocentes. Meus irmãos, a guerra e a morte era a linguagem daquela época. E aí também diz que aqueles homens não eram de todo inocentes, eles tinham questões morais, problemas morais. Então Deus está fazendo um trabalho de reconstrução da terra prometida, e aí o meio utilizado por aquela geração que eles conheciam era a guerra. Deus também trabalhou e deu oportunidade para que essas pessoas se reconstruíssem e se arrependessem daquilo que estavam vivendo, daquela maneira como eles estavam vivendo. E por 4 gerações, que é o tempo em que ficaram lá no Egito, aqueles homens não se reconstruíram e continuaram numa posição de idolatria. Terceira coisa, Israel rodeou Jericó por 7 dias. Raabe se arrepende e se coloca à disposição e ela é salva. Então houve oferta de graça para aqueles povos, mas os povos não aceitaram, aquele povo não aceitou. Também Deus é soberano sobre o começo e o fim da vida. É Ele que determina todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Então aquela situação era uma situação que não teria muito outra alternativa que não fosse esse processo de ocupação de uma terra. E assim como Sodoma e Gomorra, não houve arrependimento para aquele povo. Josué então agiram conforme a ordem de Deus, o santo juiz, para executar aquela ocupação. Hoje, quando nós olhamos o Novo Testamento, sabemos que não é pelo meio da guerra, nem pelo meio da matança, muito menos ainda pelo extermínio que se baseia a forma como nós devemos estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus hoje é estabelecido pelo amor, pela graça, pela oferta do perdão, pelo amor aos inimigos. Essa é a ótica da nossa sociedade. Não a ótica da morte, não a ótica da destruição, não a ótica baseada naquela sociedade daquela época. Nós hoje vivemos uma outra realidade. E aí temos que aprender a conduzir a nossa vida pela ótica do Novo Testamento. Segunda questão, também ainda falando sobre a guerra, é que devido ao pecado, a paz só era combatida mediante o combate ao mal. Era a linguagem daqueles tempos. A linguagem da guerra, a linguagem da destruição. Deus nunca conduziu ou orientou uma guerra por motivos errados. Deus também condenou Davi por guerras que ele liderava. Davi foi dito para Davi mais de uma vez que ele não teria condições de ser o construtor do templo, porque suas mãos eram cheias de sangue. Então ele não era o escolhido de Deus para conduzir a construção do templo,
pelas mãos cheias de sangue. Deus não se aprovava, não era favorável à maneira e aos métodos usados. E quando Israel pelejava, era sempre em nome de Deus, sempre à frente, para que os inimigos o temessem. E aí eu volto ao Novo Testamento. Jesus, quando nos manda ao mundo para anunciar o seu nome, não é em um estado de guerra. Nós não estamos vivendo um estado de guerra, e sim um estado de amor. Quando nós somos lançados para fazer, para comunicar, para levar o nome dele a todas as pessoas, não é pela guerra, não é mais um estandarte de guerra. Eu tenho dificuldade, meus irmãos, sinceramente, eu tenho profunda dificuldade com cânticos, com hinos, que são mais hinos de guerra, são hinos militarizados, para dizer que nós estamos aqui em nome de um nosso general por uma conquista. Meus irmãos, nós estamos sim um exército, mas um exército do amor, um exército que vai à frente, levando a bandeira da graça de Deus para todas as pessoas. Deus usou a guerra para punir tanto o pecado quanto o próprio seu povo, e em alguns momentos a derrota foi um elemento pedagógico de Deus. Hoje, nós temos que entender que Deus quer mais amar do que punir o seu povo. E os inimigos acabavam não se arrependendo, e aí havia toda essa questão, toda essa dificuldade. Mas lembrem-se, havia um povo muito perigoso na antiguidade, um povo que era muito temido, eram os ninivitas, os assírios. E aí, quando Deus manda Jonas anunciar para eles o seu juízo, e esse juízo que seria feito a partir da morte e destruição, todo um povo se arrepende. E Deus tem misericórdia, oferecendo graça. Quando você lê o livro de Jonas, veja a graça sendo oferecida e o perdão sendo oferecido para todas as pessoas. Ali é um protótipo do que é o Evangelho do perdão e da graça oferecida a todas as pessoas. Pense na Bíblia, com a sua mensagem, com a sua essência de amor, de perdão, de paz. Por fim, a análise das discrepâncias. Textos que às vezes parecem escritos por uma pessoa, e aí daqui a pouco vem um outro, escreve outro, e aí qual é a verdade? João diz que 2 anjos foram vistos, e Mateus diz que havia apenas um anjo. Isso é no relato da ressurreição. Em Mateus 28:5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temas. Quando você vai em João 20:12, você encontra o relato de 2 anjos. E agora? Um anjo ou 2? O que importa é a perspectiva daquele autor. Cada autor tinha uma perspectiva e um interesse de apresentar o texto. João focaliza o número de anjos e não a pergunta que eles fizeram. O objetivo dele era dar um relato mais próximo do que estava acontecendo naquele momento. Mateus focaliza a afirmação que um dos anjos fez. Esse era o seu objetivo. Vamos ver Mateus 28, 5 e 6 e compreender João 20, 13. João 20, 13. Em João 20, versículo 13, João está descrevendo esse encontro e diz assim: e eles perguntaram, então dando a ideia de que tem mais de uma pessoa, mais de um anjo, perguntaram: mulher, por que você está chorando? Então ela viu, no versículo 12 diz, e viu 2 anjos vestidos de branco que estavam assentados onde estiver o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então João queria mostrar o evento miraculoso da ressurreição de Jesus, testemunhado por 2 anjos. Já Mateus, em Mateus 28, 5 e 6, tem um outro objetivo. Mateus tem uma outra proposta. Mateus tem um outro enfoque. E ele tem essa preocupação. Ele diz assim: o anjo disse às mulheres, Mateus 28, 5, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu
já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Mateus está preocupado com a mensagem a ser apresentada, com a informação mais importante. Jesus ressuscitou. E ele não se preocupou em quantificar o número de anjos. O mesmo texto foi registrado, o mesmo relato, o mesmo fato, foi registrado por perspectivas diferentes, focalizando diferenças pessoais na construção daquele texto. E o cumprimento das Escrituras. Jesus cita a Escritura sobre a sua revelação, e ele faz isso em Lucas 4, 21, quando ele cita Isaías 61, 2. Eu quero ler Lucas 4, 21 com você. Lucas 4, 21. Jesus está na sinagoga e ele é convidado a fazer uma leitura de um texto bíblico, texto das Escrituras que eles conheciam, não a nossa Bíblia como nós conhecemos hoje, e ele pega o livro da lei, o livro de Isaías, não o livro da lei, mas o de Isaías, e se levanta e diz assim, no versículo 18 do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista e aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 21, no 20 ele devolve, e ele diz assim, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo para eles assim, sabe, o começo dessa redenção aconteceu aqui. Eu sou esse que estou fazendo cumprir o ano da graça do Senhor. O ano da libertação dos oprimidos, da recuperação dos cegos, da liberdade aos presos. Eu sou a promessa dessa profecia sendo cumprida. Agora, que profecia é essa? Isaías 61, versículo 1 e 2. Tem uma ligeira diferença nessa profecia, como está escrita em Isaías 61, 2. Em Isaías 61, versículo 1 e 2 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, assim como no texto de Lucas, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos aprisionados, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Foi tudo isso que Jesus falou. Porém, a última parte da profecia ele não anunciou naquele dia. E o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes. Jesus parou, deixou uma pequena parte desse texto, porque ele está anunciando a graça do Senhor. A sua primeira vinda, que é a vinda da graça, do amor, da inauguração, do perdão para a humanidade a partir da sua morte e ressurreição. O ano da vingança do nosso Deus é o ano do julgamento da terra, o tempo do julgamento da terra, que vai se cumprir na sua segunda vinda. Então ele anuncia parte da profecia já estava se cumprindo, ficando a segunda parte para ser cumprida no futuro. Então essa é uma maneira de você observar como Jesus trabalhou um texto e uma profecia e aplicou somente o que estava acontecendo naquele momento. Não há nenhuma discrepância entre os dois textos, e sim uma aplicação temporal do que estava acontecendo naquela ocasião. Por fim, meus irmãos, eu deixo aqui como conclusão um texto que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O exercício de estudo da Bíblia é um exercício de fé em Deus, de compreensão da sua palavra e de aceitação dos seus princípios elementares. Não perca seu tempo discutindo aspectos científicos. Pare e aprenda e compreenda e coloque em prática os princípios elementares da palavra de Deus. Segundo a Pedro está dizendo para aquela comunidade que ele escreve, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
entenda a Bíblia como escrita por homens santos, movidos pelo Espírito Santo e escrevendo algo que receberam de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a crescer cada vez mais na compreensão das Escrituras e na colocação em prática de todos os seus princípios. Até a próxima semana e um grande abraço.